Queridos, toda discussão sobre regime jurídico da administração pública vai nos levar a uma discussão sobre princípios. No outro vídeo nós vimos que os princípios têm um papel muito especial, muito importante, mas também muito específico no nosso regime jurídico. Agora nós vamos discutir quais são os princípios fundamentais da administração pública previstos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Sou o professor Bruno Grego e nós vamos falar agora então sobre princípios. Vamos lá? Muito bem, queridos, quando nós discutimos princípios da administração pública, nós já vimos, temos princípios explícitos e princípios implícitos. A grande importância dos princípios explícitos é que, apesar de os princípios não terem uma solidez, uma densidade jurídica tão forte quanto das regras, os princípios têm uma importância muito grande na aplicação do direito, já que são os princípios que condicionam a criação e a interpretação das regras. Portanto, estudar o artigo 37 da Constituição Federal é essencial para compreendermos o regime jurídico da administração pública. O artigo 37 da Constituição Federal traz 5 princípios: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós vamos nos próximos vídeos conversar sobre cada um deles e verificar qual é o papel deles nessa ordem constitucional. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal, não traz grande novidade para quem não tem intimidade com o direito do Estado. Afinal de contas, quando você fala sobre direito administrativo, alguém pode discutir o seguinte: escuta, professor, mas só a administração pública tem que cumprir legalidade? E, na verdade, toda a administração pública e os entes particulares têm que cumprir a legalidade. Isso é evidente. Portanto, quando nós analisamos as regras que se aplicam à administração pública, aqui integradas por via do princípio da legalidade, nós vamos ver que, de fato, nós temos uma legalidade que é muito própria à administração pública. Isso é que é importante de interpretar no princípio da legalidade. Existe entendimento no direito administrativo, que é um entendimento clássico, acerca da legalidade estrita. Portanto, nós temos autores que dizem que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina. Então, em muitos casos, a literatura nos indica que a legalidade privada seria a vedação de agir contra a lei, enquanto que a legalidade pública é a vedação de agir além da lei e fora da lei. É aquilo que se diz que a administração pública só pode fazer o que a lei permite, enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Mas será que isso é verdade? Em relação ao princípio da legalidade, nós temos um fundamento muito importante na literatura da professora Odete Medawar, grande referência do direito administrativo, acerca de uma grande ampliação das bases de legalidade. Então vejam que o princípio da legalidade, na verdade, ele não pode se basear somente na lei em sentido estrito. Falamos, na verdade, de um princípio da juridicidade. E só nesse ponto nós já sabemos que uma legalidade estrita, uma legalidade absoluta, já é impossível. E de onde viria, então, esse entendimento acerca de uma legalidade estrita? Isso é um texto que foi construído principalmente por Eli Lopes Meireles, com base no que ensinava Seabra Fagundes. Seabra Fagundes é que dizia que administrar é aplicar a lei de ofício. E interpretando esse posicionamento de Seabra Fagundes, é que Eli Lopes Meireles diz que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Agora, imagine a seguinte situação: se a lei, o direito, como nos ensina Miguel Reale, é fato, valor e norma, como é que nós podemos ter um direito baseado em uma regra que ainda não existe? Se o fato nunca aconteceu, a regra não existe.
Porque só após um fato acontecer é que nós temos a valoração daquele fato e a criação de uma norma. Se a legalidade estrita fosse verdade, a administração pública seria absolutamente reativa. Nós teríamos uma administração pública que ficaria inerte diante de novas demandas. E agora, em crise, em tempos de crise, como nós estamos agora, né, no momento da gravação desse vídeo, estamos nessa crise do coronavírus, como é que nós poderíamos ter um cenário de legalidade estrita? Não é possível, então, que a administração pública seja obrigada a somente agir quando houver lei. Não é razoável, então, que a administração pública só possa agir quando houver lei em sentido estrito. Pior ainda, nós temos várias situações em que a administração pública se nega a agir baseada na legalidade, alegando que, como não há lei, e ela está vinculada a um princípio da legalidade, então a administração pública não teria de cumprir sua missão constitucional. E aí é que nós temos as piores distorções da aplicação do princípio da legalidade. Porque o regime jurídico administrativo, como nós vimos no seu surgimento lá no caso Blanco, ele vem para defender o cidadão, ele serve de garantia. Ele não pode ser utilizado para que a administração pública se abstenha de cumprir as suas funções.